Para mim é uma satisfação estar aqui, junto com professores tão espetaculares. Adorei as apresentações que me antecederam. E eu confesso que meu trabalho vai ficar muito mais tranquilo depois dessa ótima qualidade de informação que vocês tiveram aí, que me antecederam nessas apresentações, né? Eu, evidentemente, que vou falar do Extragraft, né? Um pouco da minha experiência, né? Da experiência do meu grupo também. E, pelo que eu pude observar, a maioria dos colegas aí tem uma experiência de longa data com o Extragraft, né? No meu caso, não. A minha experiência com o Extragraft é em torno aí de pouco mais de 4 anos, e é um pouco dessa experiência que eu quero dividir com vocês. Um outro cenário que eu gosto de explicar, e é o único caso que eu tenho, por enquanto, tratado de periimplantite com o Extragraft, mas eu confesso para vocês que o resultado desse paciente em especial me surpreendeu positivamente. Esse é uma paciente que nós fizemos previamente à instalação do implante, um EGL, um enxerto gengival livre. A literatura é muito clara em mostrar que quanto melhor for a qualidade do tecido queratinizado que você tiver no sítio da implantação, menores são as chances de você desenvolver uma doença periimplantar. E a gente fez o nosso papel de casa, nós fizemos um enxerto de tecido mole previamente à instalação do implante, e aqui vocês já estão vendo as 2 coroas instaladas após a instalação de 2 implantes do Econe na mandíbula posterior. A questão, pessoal, é que, infelizmente, mesmo a gente tendo melhorado as condições de tecido mole, 2 anos depois desse tratamento ser concluído, o paciente evoluiu com um defeito ósseo na região periimplantar, e havia uma queixa clínica que levou a gente a fazer essa radiografia periapical. A paciente estava com edema localizado, uma mucosa com flutuação, profundidade de sondagem aumentada, secreção, e a radiografia só veio confirmar para a gente que essa paciente estava desenvolvendo uma periimplantite. Considerando que o diagnóstico foi feito no momento onde o implante ainda tinha mais de 50% da fixação sem envolvimento de doença, a gente fez uma proposta de tentar resgatar as condições de saúde desse implante e tentar mantê-lo, já que era um implante que relativamente tinha sido feito recentemente, há pouco mais de 2 anos, né? Então, aqui vocês estão observando as imagens cirúrgicas do transoperatório. Nós retiramos a coroa, nós colocamos um cover, nós aguardamos em torno de 4 semanas para que esse tecido pudesse se fechar em relação às condições que a coroa estava dentro de perfil de emergência. Então, nós removemos e deixamos a mucosa organizar. Evidentemente que a doença não estava tratada e o paciente continuava com secreção, mas a partir daí nós fizemos um retalho. Se vocês observarem, a gente tem uma perda total da parede lingual, a gente tem uma perda parcial da parede vestibular, e as questões das cristas ósseas proximais deixou a gente bastante motivado em tentar o procedimento regenerativo, já que as cristas ósseas proximais estavam ainda em boas condições. Nesse caso, nós fizemos uma curetagem, uma descontaminação com uma fresagem do osso, utilizando um piezo para estimular o sangramento e a descontaminação do osso. Fizemos como descontaminação, uma proposta de descontaminação química sobre o implante, com ácido fosfórico convencional da reabilitação, da dentística. Depois fizemos um EDTA a 24%, uma proposta também de descontaminação adicional ao ácido fosfórico, irrigação, e a partir daí nós colocamos uma membrana tunelizada na região lingual. E aí, olha onde o Extragraft faz bastante diferença. Nós conseguimos acomodar uma porção de Extragraft na porção lingual, e a gente entende que estar agregado ao colágeno nos deu uma possibilidade de ter uma estabilidade dimensional desse enxerto na região lingual, que permitiu que a gente tivesse uma estrutura organizada entre o meu implante e entre a minha membrana. A partir daí, nós acabamos de preencher o defeito vestibular, que era menos importante, mas também havia um defeito aqui em torno de 3 milímetros, pelo menos, com mais uma porção de Extragraft. Recobrimos isso com uma membrana de colágeno. Um dado importante é que esse enxerto, nós embebemos esse enxerto em amelogeninas, em matriz derivada do esmalte, como uma proposta de potencializar o substituto ósseo e as condições regenerativas com o endogain. Fizemos uma primeira camada com membrana de colágeno e uma segunda uma camada de membrana de colágeno também, desculpem, com embebida também em endogain, e a partir daí a gente acabou fazendo uma sutura. Não houve nesse caso
fixação, evidentemente que eu acho que seria interessante, seria recomendado, mas eu confesso para vocês que a membrana de colágeno ela se acomodou muito bem e foi possível que a gente fizesse o fechamento do retalho sem grandes dificuldades. Agora vocês estão vendo aqui em algumas imagens, né, do pré-cirúrgico do tratamento da periimplantite. Aqui vocês estão vendo uma imagem aproximadamente 3 meses depois. Nós não colocamos a coroa, evidentemente, nós fizemos um fechamento. A gente entende que esse cicatrizador de 1,5 ele funcionou, né, como um anteparo para ajudar a estabilização do enxerto de colágeno que estava aqui, agregado ao colágeno. A gente entende que nós tivemos a estabilização pela membrana, a estabilização pelo colágeno e a estabilização também um pouco favorecida pela colocação de um cicatrizador que permitiu que a membrana não fizesse grandes compressões sobre esse defeito, né? Após aproximadamente 6 meses do tratamento cirúrgico, nós colocamos um provisório, né? Voltamos com um provisório reaberto, e aqui vocês estão vendo as modificações na qualidade da imagem, a manutenção do extragraft na região periimplantar. Essa paciente recebeu a prótese final em meados do ano passado, em função da Covid, houve uma série de dificuldades. E aqui vocês estão vendo já esse ano uma imagem clínica da coroa instalada, né, uma nova coroa de cerâmica, né? Evidentemente, nós mudamos o componente protético, nós optamos por um componente protético um pouco mais baixo, e as características aqui da regeneração após aí, vamos pensar em torno aí de 1 ano e 2 anos, né? Um ano e pouquinho, né? Próximo de final de 2018 para aí início de 2021, 1 ano e alguma coisa. Evidente que a gente não pode considerar isso como sucesso, mas eu confesso para vocês que comparar essa condição com outras tentativas que nós já fizemos de tratar periimplantite em situações semelhantes, o resultado que nós obtivemos com o extragraft me deixou bastante interessado em utilizar esse substituto ósseo como uma proposta para tentar resgatar implantes que potencialmente possam ser tratados, né? E esse talvez seja um grande desafio para a próxima década, para os próximos anos, para quem faz implante com rotina. Nós não vamos ter como ficar sem tratar periimplantite, seja de implantes nossos, nesse caso foi meu implante, ou de outros colegas que eventualmente puderem indicar.